Olá, queridos alunos e alunas do nosso curso preparatório para o concurso de Mendes, nosso curso de professores e pedagogos. Aqui quem fala é o professor Ramon Pereira e dessa vez eu trago mais um podcast falando sobre a primeira etapa da educação básica, sim. A educação infantil é o tema ênfase desse nosso segundo podcast. Vamos lá, pessoal. Educação infantil, a nossa primeira etapa aí da educação básica. Lembrando que a LDB já vem falando que a educação infantil ela deve ser oferecida obrigatoriamente, né, a todos a partir dos 4 anos de idade. Então, na pré-escola, compreendemos aí a obrigatoriedade da matrícula de 4 a 5 anos. Bem, pessoal, como que deve ser feito é, o processo de avaliação na educação infantil? Como que a gente tem que enxergar essa primeira etapa? Será que ela tem alguma relação com a segunda etapa, com o ensino fundamental? Como deve ser visto os processos, né, que acontecem no interior de uma sala de educação infantil? Tudo isso nós veremos nesse podcast. Bem, começando aí, gente, sobre a avaliação na educação infantil, precisamos ter em mente que, conforme estabelecido pela Lei 9.394, né, de 96, que é a nossa LDB, ela deve ter a finalidade de acompanhar e repensar cotidianamente o trabalho realizado em sala de aula. Portanto, nunca é demais enfatizar que não devem existir práticas inadequadas de verificação de aprendizagem, tais como provinhas, nem mecanismo de retenção para crianças nessa etapa, né, na educação infantil. Por isso, gente, todos os esforços da equipe devem convergir com a estruturação de condições que melhor contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, sem desligá-la de seus grupos de amizade. Portanto, pessoal, a gente já percebe na educação infantil essa inclinação pedagógica à questão da socialização. A gente sabe que a gente tem a estimulação precoce, né, na educação infantil. A gente trabalha todos os eixos do desenvolvimento, busca trabalhar isso. No entanto, a gente não tem o objetivo de classificar, nem de adiantar, né, qualquer aspecto aí da etapa seguinte, que é o ensino fundamental. Portanto, a educação infantil ela tem que ser vista separadamente, no sentido de que ela tem as suas peculiaridades, as suas especificidades que devem ser respeitadas para as crianças que estão nesse processo de desenvolvimento. Por isso, pessoal, precisamos nos ater que como deve ser feita essa avaliação em termos é, de papelada, em termos de avaliação sistemática. Bem, gente, a observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, ela precisa ser levada em conta. Os grupos, as brincadeiras, as interações entre as crianças no cotidiano, bem como a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, tais como os relatórios, fotografias, os desenhos, álbuns, portfólios, as escolas que usam, precisam ser vistas e valorizadas nessa etapa. Elas precisam ser feitas ao longo do período, em diversificados momentos. São condições, portanto, necessárias para compreender como a criança se apropria dos modos de agir, de sentir e pensar culturalmente constituídos. Por isso, pessoal, é importante que o professor, inserido nesta etapa, conheça as preferências das crianças, a forma delas participarem nas atividades, seus parceiros prediletos, para a realização de diferentes tipos de tarefas, suas narrativas, para que ele possa ajudar, de certa forma, a reorganizar, né, todo o espaço a qual ele está inserido, juntamente com a criança, de um modo mais adequado ao alcance dos propósitos infantis e da aprendizagem coletivamente trabalhadas. A gente entende que a infância ela é uma etapa substancial no desenvolvimento da pessoa. A gente compreende que não existe uma infância, e sim infâncias. Por isso essa coletividade
ela é tão rica e ela é tão produtiva quando ela está, de certa forma, encontrada, integrada no espaço pedagógico que é a sala de aula. Portanto, pessoal, a gente tem que se ater que a documentação dessas observações e de outros dados sobre a criança, elas devem acompanhar a criança ao longo de toda a sua trajetória na educação infantil e que devem ser entregues, né, por ocasião de sua matrícula no ensino fundamental para garantir então a continuidade dos processos educativos vividos pela criança. Portanto, mais uma vez revisando, é preciso que possamos buscar um olhar contínuo sobre os processos vivenciados pela criança. Devem ser criadas estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição por ela vividos. As instituições de educação infantil devem, portanto, planejar e efetivar o acolhimento das crianças e de suas famílias quando do ingresso na instituição, considerando assim a necessária adaptação das crianças e seus responsáveis às práticas e relacionamentos que têm lugar naquele espaço, e visar o conhecimento de cada criança e de sua família pela equipe da instituição. Por isso, pessoal, é importante esse acolhimento no geral. Falando em línguas claras, como eu gosto de me comunicar com vocês, precisamos priorizar a observação atenta das crianças e mediar as relações que elas estabelecem entre si, entre elas e entre os adultos também. É importante que possamos vivenciar conjuntamente com elas as situações, os objetos, até porque é preciso que a gente possa orientar, mediar as situações, os conflitos, as mudanças existentes naquele espaço. É importante que a gente possa planejar o trabalho pedagógico reunindo todas as equipes, tanto na creche quanto na pré-escola, acompanhando sempre de relatórios bem descritivos das turmas e de cada criança, relatando as suas vivências, as suas conquistas, os planos, tá? Visando dar continuidade no seu processo de aprendizagem. Lembrando que a etapa da educação infantil ela é uma etapa substancial, entendeu? A criança que chega na educação infantil, ela não chega sem bagagem alguma, ela chega com muita bagagem da sua educação informal, adquirida em casa, né? Pelo ambiente, pelo seio familiar, pela sua convivência social, em grupos, né? Fora da escola. Então a gente tem que entender que a criança que chega na educação infantil, ela não chega vazia de conhecimento, não. Muito pelo contrário. É na sua introdução, a primeira etapa da educação básica, que ela vai aprender a mediar, né? Que ela vai aprender a contornar, por muitas das vezes, as suas emoções, os seus conflitos e principalmente vai aprender a lidar, a se autoconhecer e a conhecer o outro, a enxergar o outro na sua individualidade e a se respeitar perante a isso. Portanto, pessoal, precisamos prever formas de articulação entre os professores e aqueles que atuam na educação infantil, como os próprios auxiliares. A educação infantil, que pode ser dividida em creches e pré-escolas, ou estabelecimentos equivalentes, precisa ser enxergada como uma etapa fundamental. Por isso, a LDB coloca a educação infantil como uma etapa obrigatória, que precisa ser valorizada por todos que nela atuam, bem como pela sociedade no geral. Bem, pessoal, lembrando que, em termos de legislação, a creche ela não é obrigatória. A matrícula na creche de 0 a 3 anos não é obrigatória. Só é obrigatória a matrícula a partir dos 4 anos de idade na instituição de pré-escola. Entendeu? Então, dos 4 aos 5 anos, pessoal, é obrigatória a matrícula, ok? Bem, já estamos encaminhando para o nosso fim do nosso podcast e vamos fazer uma revisão no geral, pessoal. Precisamos saber o seguinte, que as instituições de educação infantil, elas precisam atuar na ótica de direitos. Elas precisam criar procedimentos para avaliação do trabalho pedagógico e da conquista das crianças.
Até pouco tempo, a frequência na educação infantil não era obrigatória, mas com a última redação da LDB sobre educação infantil, passamos então a reconhecer a educação infantil como uma etapa obrigatória no sentido de assiduidade da criança. Então a criança precisa frequentar obrigatoriamente um mínimo aí de 60% dos dias letivos para que ela possa de fato estar integrada nessa etapa de desenvolvimento, né? De procedimentos e de trabalho pedagógico, de efetivo trabalho pedagógico, a qual ela está inserida. Então ela precisa frequentar 60%, um mínimo aí de 60% dos dias letivos, né? Para que ela possa ser considerada aí um aluno frequente, né? Na educação infantil. Lembrando que na educação infantil nós não temos retenção, essa é a recomendação, tá? De acordo com a LDB. E a educação infantil nós temos as especificidades, né? As suas individualidades no tocante à avaliação, no tocante a enxergar o processo, no tocante às próprias aulas, né? Dirigidas a esse público. Bem, pessoal, esse foi o nosso segundo podcast dedicado aí à educação infantil. Em breve traremos um outro podcast tratando sobre BNCC também, falando mais uma vez sobre educação infantil, mas num texto dirigido à nossa Base Nacional Comum Curricular. Do mais, espero vocês na próxima e uma boa noite a todos. Muito obrigado.